Shalom, irmãos. Eu sou o professor Wesley Bora, estou falando aqui da comunidade Mispahat Adonai, de Uberlândia, Minas Gerais, comunidade Família de Deus. Nós vamos fazer esse estudo especial dessa noite, falando de um tema que eu imagino que vai incendiar o seu coração, como incendiou o meu. Eu não sei se você já parou para pensar que o Eterno, nosso Deus, num dia de extrema misericórdia e graça, resolveu criar o homem. Por isso existimos. Mas o Senhor é perfeito. O Senhor não erra. O Senhor criou o homem, mas cá estamos nós, nessa terra. Mas, para nós pensarmos nessa dinâmica, dessa caminhada entre o Jardim do Éden, Gan Éden, até aqui onde nós estamos, talvez nós devamos imaginar do que nós fomos formados. Quem sou eu? Quem é você? É uma pergunta que eu já me fiz muitas vezes e provavelmente você também. E nós vamos analisar aqui, nessa jornada que vamos fazer de reflexão, a respeito disso. Veja o que está escrito em Bereshit. E formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, o fôlego, rua da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Parece um texto assim, meio que passando assim, meio que superficial, não é mesmo? Mas aqui nós temos uma grande reflexão para você parar para pensar um pouquinho. Adão vem do termo Adamá, que significa terra vermelha. Ou seja, o Senhor, ao criar Adão, pegou de uma terra barrenta e nesta terra barrenta formou Adão, aquele que deu princípio a tudo. Logicamente, que se nós pararmos para pensar aqui, existe uma verdade nesse termo, ou nesse texto que nós lemos. Nós somos seres de 3 vidas e não de uma. Você, conforme a palavra demonstra, é corpo, é alma e é espírito. Você tem as 3 coisas. O corpo é feito do pó da terra. A alma é o princípio vital que te dá vida, porque o Senhor soprou nas narinas de Adão. E o espírito é esse sopro que conecta ao Criador. Corpo, alma e espírito. 3 vidas. Eu e você somos assim. Na abertura dessa mensagem, eu gostaria de fazer uma afirmação muito forte para que você também pense nela. Nós fomos criados e nascemos para viver eternamente ao lado do nosso Pai, ao lado de Hashem. Hashem, para quem não conhece, é o termo designado na Bíblia para dizer aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, que nós chamamos de eterno. Algumas traduções da Bíblia chamam de Senhor e outros chamam de Deus. Na maioria das vezes, Senhor. Você nasceu para viver eternamente. Mas, meus irmãos, nós adoecemos, nós sofremos, dói o nosso corpo muitas vezes e muitas vezes morremos. E nessa caminhada aqui na Terra, muitas vezes, provavelmente você já passou por algumas, eu já passei por diversas. Nessa caminhada aqui na Terra, você provavelmente, em algumas circunstâncias, se não com você, mas com outros, esteve falando mais ou menos como o salmista disse. Ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Principalmente quando uma doença chega, quando a morte parece à porta,
ou quando você está numa circunstância de uma encruzilhada que parece que não há solução. E aí então, talvez você, como Davi, lá nas suas cavernas, fugindo, ajoelha-se e diz: Senhor, por que me desamparaste? Mas eu sei, nós somos criados para a vida eterna. E justamente por isso eu gostaria de fazer aqui uma abordagem sobre essas 3 vidas que nós temos, que nos ligam ao eterno. Mas se nós temos essas 3 vidas conosco, por que boas pessoas, gente da igreja, gente de joelho no chão, gente que busca o Senhor, gente que madruga e clama, por que boas pessoas sofrem? Gente que muitas vezes é exemplar, moral, espiritualmente. Por que boas pessoas morrem? Por que boas pessoas doem? O que será que acontece com essas pessoas? Será que nós temos algo a tirar disso? Nós vamos então fazer uma meditação a respeito disso, e eu fiz aqui uma imaginação. Olhei os estudos rabínicos milenares a respeito desse tema, e comecei a imaginar o que os rabinos diziam, e nessa imaginação eu trouxe aqui para vocês, baseados nos estudos rabínicos, o que acontece com essas 3 vidas. Imagine você lá no Jardim do Éden, e lá no Jardim do Éden, de boa, estavam andando o corpo, a alma e o espírito, separados, né? Estava lá andando de boa. E aí o Senhor resolveu chamá-los para uma conversa. E vieram, né, os 3, o corpo, a alma e o espírito. Aí chega o corpo. Irmãos, o corpo chega e diz para o Senhor, cheia de desejos: Senhor Deus, eu sou a parte visível e tangível. Eu, Senhor, busco prazer e conforto. Eu quero que o Senhor saiba que sem mim a vida é apenas uma ideia, um sonho, não existe. Eu anseio pelas coisas do mundo: comida, beleza, segurança. Certamente o corpo falou com um pouco de soberba aqui, né? Mas aí o Senhor chama o segundo, e vem a alma e se apresenta. Senhor, falando de uma maneira bem suave, assim, cheia de emoção. Senhor, eu sou aquele que sente. Eu sou aquele que se conecta com os outros. Eu carrego as emoções, a alegria e a tristeza. Eu sou a parte que ama e que se compadece. Sem mim, o corpo é apenas uma máquina sem propósito. É verdade, né, irmãos? É mesmo. Você sem emoção, já pensou? Ou você só com emoções tóxicas? Seria destrutivo. O Senhor chama o terceiro, o Espírito, para que ele se apresente. E por último, então, o Espírito chega e diz, emanando luz e sabedoria: Senhor, eu sou a essência do pensamento e da consciência. Eu busco a verdade, a justiça e o significado. Eu inspiro o corpo e a alma a agir com propósito e direção. Sem mim, a vida é um ciclo sem sentido. Então, se nós pudermos olhar para os estudos rabínicos milenares e fazermos aqui uma síntese, quem somos nós? Nós somos, basicamente, seres que têm desejos, seres que têm sentimentos e seres que têm pensamento. Ou seja, você, para ter vida plena, precisa cuidar dos seus desejos, que em hebraico nós chamamos de nefesh. Você precisa cuidar da sua alma, que em hebraico é ruach. E você precisa cuidar do seu espírito, que em hebraico nós chamamos de neshama. Algumas afirmações aqui para você pensar ao longo desses estudos milenares.
Quando você olha para os seus sentimentos, existem os sentimentos de morte e os sentimentos de vida. Se você estiver caminhando e você estiver sentindo raiva, vergonha e medo, você estará com os sentimentos da morte. E estará trazendo para a sua vida justamente tudo aquilo que te para, tudo aquilo que te leva à morte e que te sabota. Mas se você estiver sentindo os sentimentos da vida, que é paz interior, a Bíblia fala que o Filho de Deus é aquele que tem uma paz que excede todo o entendimento, a paz interior. Você vai ter também alegria e gratidão. O povo de Deus é cheio de alegria, mas nós também somos chamados a dar graças em tudo. Ou seja, o que será que isso nos traz? E nessa abertura dessa mensagem, eu vou trazer aqui algumas reflexões iniciais. Porque o Senhor, nosso Deus, nesta mensagem e nesta historinha, ele ouvindo os três, ele resolveu dizer para os três, como quer dizer, meus filhinhos, corpo, alma e espírito, vocês três separados são sem vida. Se um de vocês não estiverem conectados em mim, que sou o Senhor da esperança, então vocês três estão sem vida. Vocês três juntos, conectados em mim, vocês viverão. Se você parar para pensar no que nós estamos dizendo aqui, é mais ou menos assim, meus irmãos. Toda guerra começa primeiro nos seus pensamentos. A sua mente é também um campo de batalha. Quando você começa a se desconectar do Senhor, das ideias do Senhor, quando você começa a parar de ouvir o que o Senhor tem a dizer para você, então você começa a se encher, então, de quê? De ideias que tendem a, em outras palavras, te levar ao fracasso, a te levar à sua destruição. Portanto, essas ideias que te conectam ao Senhor são as ideias que te levam à vida. Mas se você não tiver essas ideias de vida, estiverem conectados, portanto, com as emoções da morte, também você perderá. Deveria estar ligado às conexões ou às emoções da vida, que são esperançosas. E precisa também se conectar aos desejos, que são desejos de vida e não de morte. O Senhor falou isso então para os três e disse, o corpo precisa aprender a controlar os seus desejos. A alma precisa expressar suas emoções de maneira saudável. E o espírito precisa guiar a todos com sabedoria. Assim, você vai poder cumprir o propósito que você nasceu. Mas persiste a ideia. Se o Senhor fez tudo isso, por que então sofremos? Por que nos dói o corpo? Por que então passamos a desistir da vida? Por que pecamos? E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E se você inverter a sua vida de pecado, se conectar ao Senhor, então você começa a caminhar para a vida eterna. E esta é a grande questão. Ideias, emoções e desejos de vida que nos tiram da morte. Mas aí, nós precisamos adentrar um pouquinho mais no que a tradição oral, os estudos milenários nos falam sobre isso. E certamente você já ouviu um grupo sertanejo falando sobre uma música que fala sobre esta longa estrada da vida, né? Já se lembram disso, né? Nesta longa estrada da vida eu vou correndo e não posso parar. É uma melodia até muito bonita, mas a tradição oral fala que você vive numa estrada que é uma ladeira. Só há uma estrada. Se você começar a subir, você vai em direção ao céu. Se encontra com o Senhor e então vida eterna. Se você começar a descer,
então você está indo em direção ao inferno. Mas você escolhe, ou você está subindo, ou você está descendo. E essa é a pergunta. Eu estou a cada dia mais próximo do Senhor? Existem aqui 3 grandes explicações a respeito dessa estrada da vida, e nós vamos mostrar como essa explicação é na palavra do Senhor. E também na tradição oral. A primeira coisa que a estrada da vida nos diz, e veja, a sua história é uma caminhada ao longo da vida. Você já teve noites escuras e já teve noites claras, claras de santidade, de melhoria. Mas o que será que a Bíblia nos fala sobre isso? Algumas citações, são várias, eu tive que fazer uma escolha de algumas. Veja, por exemplo, agora assim, Tehillim 16:11, que diz: Tu me farás ver a vereda da vida, a caminhada da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Se você estiver caminhando a ladeira em direção ao céu, então o que haverá na sua vida é plenitude, alegria, delícias perpétuas. Veja que ele não está falando de dor. Veja que ele não está falando de sofrimento. Veja que a vereda do Senhor, essa ladeira, subir a ladeira do Senhor, está basicamente dizendo o seguinte: ligue-se a mim e viva. Esta é a afirmação. Em Provérbios 4:18, também falando do caminho, ele nos diz: mas a vereda dos justos, o tzadik, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você acorda, cresce, vai envelhecendo, o seu caminhar é um raiar de bênçãos, o seu caminhar é um raiar cada vez mais forte de coisas resolutivas que vão acontecendo com você, porque o nosso Deus é um Deus de solução, é um Deus de milagre, é um Deus de bênçãos. Subir essa ladeira é se conectar com o imponderável, o impossível. Como o próprio Senhor diz, que vocês, filhos de Deus, vão fazer milagres maiores do que o Senhor Yeshua. Vão ter circunstâncias maiores talvez do que Moshe, de dar uma cajadada no mar e o mar se abrir. Porque você está se aproximando do Senhor e as bênçãos do Senhor começam a abundar na sua existência. Esta é a vereda da ladeira subida. E o Senhor em Mateus 7, nos exorta: meus filhos, entrem pela porta estreita. É como quer dizer, meus filhos, suba a ladeira. Entendam, descer a ladeira parece mais fácil, é menos esforçoso, mas é mais dolorido. Ele está dizendo: Senhor, senhora, sejam obedientes, subam a ladeira, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. É fácil descer a ladeira, mas conduz à perdição. Muitos são que entram nela, porque é estreita a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Há aqui claramente uma citação de 2 estradas. Uma estrada que desce e uma estrada que sobe. Uma ladeira. Assim é também na tradição oral. Quando nós começamos a olhar os estudos rabínicos, são tantas citações sobre essa teoria da estrada, da ladeira, a vida como uma estrada. Quando você começa a estudar halahá, você começa a ver que halahá, que é a lei judaica, é literalmente uma palavra usada para o caminho. E quando nós olhamos para como os primeiros cristãos se definiam, eles diziam os do caminho, aqueles que sobem a ladeira, que estão levando a caminhada em direção ao céu. É uma metáfora e tanto. Há uma segunda característica dessa ladeira subida. Essa ladeira subida só tem 2 direções. Ou você sobe ou você desce. E você sobe ou desce em direção àquilo que o Senhor mais nos coloca para imitarmos. Progressão moral, progressão espiritual.
Hoje, irmãos, precisamos estar moralmente e espiritualmente maiores do que ontem. Amanhã, mais do que hoje. A cada dia subindo um pouquinho mais. A Bíblia tem diversas citações sobre isso. Retomando aqui Provérbios 4, agora com os versos 18 e 19, nós já vamos para o 19, onde ele diz: o caminho dos ímpios é como a escuridão. O ímpio está descendo, irmão. Está sofrendo. E às vezes até o crente tem caminhadas de ímpio, tem escolhas de ímpio. E ele diz nesse texto: nem sabem em que tropeçam, portanto caem, portanto sofrem, portanto dói, mesmo que você não queira. Salmos Terrilim 1,6 diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Entendam que são antíteses, um subindo e outro descendo. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Novamente uma dualidade, subindo, descendo. A tradição oral tem diversas citações sobre isso. A primeira citação, ela fala sobre techuvá. Techuvá, muitas pessoas dizem que é arrependimento, né? Mas arrependimento, techuvá, é uma conversão. Você está descendo a ladeira, irmão, é preciso começar a subir a ladeira. E assim sucessivamente. Terceiro conceito ligado a essa estrada é que, se você quiser subir essa ladeira, você precisa ter responsabilidade moral, e é neste momento que você começa a se livrar das escravidões desse mundo, entre elas dor, estresse, doença, dificuldades as mais diversas. Essas circunstâncias libertadoras estão colocadas para você como uma escolha. E veja que posição interessante o Senhor nos coloca nesse texto sagrado e especial, Deuteronômio 30, 19 a 20. O texto diz: os céus e a terra hoje tomo por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, irmão, pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à tua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e a longevidade dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Josué 24 diz: mas se vos parecer mal o servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso também é claro na tradição oral. Na Ética dos Pais, que é conhecido como Pirkei Avot, ele diz o seguinte: pondera em 3 coisas e não virás ao pecado. Sabe de onde vieste, para onde vais e diante de quem irás prestar contas no futuro. Ou seja, dualidade, irmãos. Uma estrada única, dualidade. Esta é a realidade que existe. Eu me lembro, há mais ou menos uns 25 anos atrás, estava lá prestes a sair de Minas da última vez, né? E nós tivemos uma irmã que era bem desobediente, bem arteira, e a gente falava essas coisas com ela, claro que não com a profundidade hoje, e essa irmã, ela começou a desenvolver um negócio chamado fogo selvagem. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? A pele, irmãos, começa a virar fogo vivo. Começa a descamar, fica assim um vermelho vivo. E a pessoa vai queimando, queimando, queimando e morre com queimaduras assim
gravíssimo, né? Essa irmã começou a viver o inferno aqui na Terra. Mas um belo dia, depois de ter ido a todos os médicos, ela se arrependeu. Me lembro de irmos à casa dela, eu, meu pai, e orarmos por ela e dizer assim: muda a tua vida, começa a subir a ladeira. Se arrependa dos teus maus caminhos, muda os teus pensamentos. Era uma coisa terrível conversar com essa querida irmã, porque a primeira coisa que nós olhávamos é as palavras que saíam da sua boca. Meus irmãos, eram só palavras de derrota. Eram só palavras do tipo assim: vai dar ruim, eu vou morrer, a vida vai desgraçar. Minha irmã, onde estão os teus pensamentos? Você já ouviu o Senhor, o Rei da Glória, o Rei da Eternidade, falar assim: esse povinho aí vai desgraçar? De jeito nenhum, o Senhor sempre arruma a solução. Pensamentos de morte, ideias de morte, gente que vive na paranoia, pensando o tempo todo assim: vai dar ruim, a desgraça vai chegar. Muda os teus pensamentos, minha irmã. Vamos orar para mudar os teus pensamentos, porque o Rei da vida pode te ouvir, mas os teus pensamentos, se ligarem no eterno, são pensamentos de vida e não de morte. Porque os teus sentimentos não são sentimentos de morte. Você tem que mudar também os teus sentimentos. Quando eu cheguei aqui nesta igreja, eu ouvi uma outra história parecida com essa, que no caso dessa irmã especificamente, nós começamos a orar todos os dias juntos, muitos dias. Ajudamos essa irmã com remédios, mas que não funcionavam das vezes anteriores, mas cerca de 90 dias depois, a pele dela começou a afinar, o fogo começou a desaparecer e ela nunca mais teve o tal do fogo selvagem. Mas a chegada aqui nessa igreja, eu vi um relato de uma coisa também interessante, de uma história de uma irmã, não me lembro quem foi que me contou, mas de uma irmã que estava com câncer terminal. Essa irmã, com câncer terminal, chegou até o médico. E o médico olhava para aqueles exames e falava assim: ela tem que internar, porque agora vai morrer 1 semana, 10 dias, né? Não tem solução. É isso que você ouve. Não tem solução. É muitas vezes o que você diz para você. Mas essa irmã ouviu daquele médico uma palavra abençoada. O médico olhou para aqueles exames e disse: minha irmã, você está melhorando a cada dia. Volte para casa. Daqui 1 mês você vai fazer os exames de novo. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, continuar crendo do jeito que você está crendo, então as coisas vão melhorar. Você vai fazer o exame de novo e vai dar certo. E passou o tempo. Essa irmã fez os exames, o médico não esperava que ela voltasse, irmãos. Ela estava em estado terminal. Ela vai morrer naquele período. Ela fez os exames, passou o tempo e ela volta lá para fazer a apresentação do médico. Aí anunciaram: sua paciente tal está aqui. Está viva? Tá viva. Aí entra a irmã, apresenta os exames, a pele corada, cabelo bonito, e apresenta para o médico. O médico abre os exames. Meu Deus, está pior. Como que essa mulher está viva? Mas ele resolveu fazer o quê? Palavras de vida, emoções de vida. Resolveu falar com essa mulher como que construtivamente, não tem jeito, mas se eu falar para ela que ela vai morrer amanhã ou daqui 2 dias, o que eu vou dizer? Ele olhou para ela e falou assim: mas sua pele está tão melhor. Seus cabelos estão melhores. Eu não sei o que a irmã está fazendo, mas você está de pé. Continue crendo no que você continua crendo. Continue exercendo o que você está exercendo. Creia que o Deus vivo, este que você diz que existe, está agindo na sua vida. Daqui 2 meses você volta aqui de novo. Mas o próprio médico achava que ela não voltava. E assim os meses foram se passando. 2 anos e pouco depois, volta ela lá, o médico tinha morrido. Aí ela: puxa vida, ele morreu. Não, mas tem aqui um médico melhor do que ele. Vamos apresentar para ele. Olha, vai substituir. Era um médico mais idoso, mais famoso. E ela sentou, ele pegou os exames, olhar para o exame e olhar para ela. Pegava o exame e olhar para ela. Falou assim: minha querida, como você está aqui?
Já era para você ter morrido, isso aqui é exame de gente morta. Vou te dar um conselho, minha irmã. Volta para casa, prepara suas coisas que você vai morrer. Dia seguinte já morreu. As palavras de vida, pensamentos de vida, emoções de vida. Porque você é emoção, pensamento e desejo. Como você pode ver no Novo Testamento também. Em Habrit Hadashah, 1 Tessalonicenses 5:23, diz que se você quiser viver, se você quiser passar pelo vale da morte, vivo, você deve entender que esse mesmo Deus de paz está santificando você em tudo, e que o vosso espírito, que a vossa alma e que o vosso corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Se você quiser curar, viver milagres, andar no imponderável, acredite, tudo começa nos teus pensamentos irrepreensíveis, das tuas emoções irrepreensíveis, dos desejos do teu corpo irrepreensíveis. Coisa de vida. Quando nós olhamos para o que existe de pesquisa científica para isso, e fazemos aqui uma condensação do que acontece quando você não cuida das suas 3 vidas, eu fiz aqui uma síntese bem básica do que já existe pesquisa sobre isso, do que acontece. É exatamente o que a Bíblia fala, a palavra do Senhor diz. Se você é negligente com o teu corpo, você vai conviver com estresse, doenças as mais diversas, vícios os mais diversos, vai ter alguns efeitos, fadiga, ansiedade, imunidade baixa. Você vai adoecer toda hora. Se você não está cuidando da tua alma, ou seja, dos teus sentimentos, você vai conviver com feridas emocionais, com isolamentos emocionais, com rancores que nunca acabam. Efeitos básicos: depressão, irritabilidade, desesperança. Se você não cuida do teu espírito, se você não se liga nos seus pensamentos ao Senhor, você vai se perder nessa vida. Você vai começar a perceber que há um vazio, como aquele grande filósofo Nietzsche, que era um ateu, que perseguia o povo, mas no leito da sua morte se arrependeu e falou uma frase famosa. Ele disse assim: no peito do coração do homem existe um vazio tão grande, mas tão grande que é do tamanho de Deus. Este vazio precisa ser preenchido. Se você não preencher, você vai ter confusão, vai viver uma vida cínica e sem fé. Mas a Bíblia, ela nos fala como nós devemos cuidar de cada uma dessas vidas, com citações bem claras. São dezenas delas esparçadas pela palavra do Senhor. Eu gostaria de mostrar para vocês as principais. No cuidado com o corpo, nós somos chamados a ter uma alimentação equilibrada. Acredite, meu irmão, se você exagera na alimentação ou deixa faltar a alimentação, porque equilíbrio da vida é o quê? Não deixar faltar, nem exceder. Aquilo que o teu corpo precisa no ponto ideal. Você precisa ter uma alimentação equilibrada. Daniel 1:2 fala mais profundamente sobre isso, além de vários outros textos. Você precisa ter o seu descanso sabático. Quem não dorme é doente por natureza. Quem não descansa sua mente, suas emoções, descansa profundamente nos braços do Senhor, essa pessoa é doente. Constantemente estará doente. Sugestões que você vai ver, ora aqui, ora ali, na tradição oral, quando da Bíblia. Caminhe pelo menos 10.000 passos todos os dias. Todos os dias. Aprenda a respirar pelo nariz todos os dias.
toque pessoas, abrace, seja abraçado todos os dias, mas viva uma vida repleta de compaixão. O seu corpo ressuscitará. A Bíblia também tem citações sobre cuidados com a alma. São centenas. Fiquei até em dúvida sobre qual que eu ia trazer. Mas, a grosso modo, tem aqui uma síntese do que todos dizem. Portanto, eu tive que escolher alguns textos. Viva relacionamentos curados. Esse negócio de ficar brigando com os outros, pisando nos outros, esse negócio é coisa de morrer, irmãos. Matar e morrer. São relacionamentos destrutivos. Viver relacionamentos desconfiados. Relacionamentos desejando mal uns aos outros. Relacionamentos em que você só espera o mal. Isso é busca de morte. Conforme Tiago 5,16 nos aponta. Aprenda que a música, principalmente a música baseada nos salmos, cura. Como acontecia, por exemplo, com Samuel, que chamou Davi e ficava lá tocando, cantando, fazendo aquelas músicas, as melodias do céu. Por favor, meu irmão, preste bastante cuidado com as músicas que você ouve, porque há músicas que são do inferno, que têm sintonias do inferno. Não brinque com isso. Essas músicas do céu tendem a te levantar, principalmente se forem músicas que estão baseadas na palavra do Senhor, porque você vai ouvir palavras de esperança, vibrações de esperança, que vai te dar uma vontade incrível de se levantar do seu túmulo, de não deixar você morrer, e os teus parentes também não. Aqueles que estão lá deitados, extenuados, como quer dizer, vou morrer, de jeito nenhum. Vamos ouvir a palavra do Senhor cantada. Cuide da tua alma, faça terapia emocional, procure sabedoria, leia bastante da palavra do Senhor. Cure a tua alma, meu irmão. Como a própria palavra do Senhor diz, que nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, meu irmão. Esperança. Eu não quero ouvir a voz dos derrotados. Eu não quero ouvir a voz dos maledicentes. Eu não quero ouvir a voz daquele que quer destruir. Eu quero ouvir como o Senhor diz: levanta, anda, tem coragem, tenha bom ânimo, vá adiante. Você vai dizer, mas olha, eu acho que eu vou morrer, não tem jeito. Ser forte, ser tu pois forte, corajoso, tem bom ânimo, levanta, anda, cuida da tua alma. Há também centenas de explicações ou de citações sobre cuidados com o Espírito. Os teus pensamentos, ligações com o Senhor. Se você se diz crente, mas não estuda a palavra, quero dizer para você que você está perdendo contato com o Senhor. Se você se diz uma pessoa que quer ouvir a voz do Senhor, mas não tem contato com a palavra do Senhor, meu irmão, está na hora de você fazer techuvá. Está na hora de você se arrepender. Salmo 119, praticamente o tempo todo está nos dizendo, principalmente no verso 105, estuda a palavra do Senhor. Mas nós sabemos que estudar a palavra do Senhor exige silêncio, exige meditação, exige que você se desconecte das coisas do mundo. Não dá para você fazer isso vendo redes sociais. Não dá para você fazer isso sendo interrompido nos seus pensamentos. E é por isso que um dos momentos mais marcantes de nós estudarmos a palavra é no começo da noite. Estudar a palavra envolve oração sincera. Que é outra coisa que me chama muita atenção, Porque uma vida vivida é uma vida de oração. E nesse sentido, quando nós olhamos, igreja forte é a igreja que ora muito,
talvez a reunião mais importante da igreja seja a reunião de oração. É onde nós devemos ter mais pessoas. Porque quando há muita oração, há muito poder. A tradição oral nos conta uma história sobre Abraham, que você conhece como Abraão, baseado nesse texto, Bereshit 18, 1 a 5, que resumidamente nos conta que o Senhor Hashem apareceu para Abraão nos carvalhais de Manre, e ele estava assentado à porta de uma tenda, ao meio-dia, no sol mais intenso. Mas os rabinos da época nos contam que havia mais do que uma tenda. Eram 3. Ele ergueu essas 3 tendas, porque a tradição oral nos diz que ele precisava, para falar com o Senhor, ter a tenda do corpo, a tenda da alma e a tenda do espírito. E veja que explicação milenar linda. A primeira tenda era a tenda dos desejos, a tenda do corpo. Lá nesse lugar, Abraão tinha essa tenda para receber pessoas. Pessoas que chegavam cansadas, com fome, acabrunhadas, e ele tinha essa tenda para receber essas pessoas. Era nessa tenda que ele lavava os pés dessas pessoas, que ele dava uma cama, uma rede para essas pessoas. Porque, meus irmãos, pensa numa coisa realmente curativa, é você ser hospitaleiro. Porque se você for hospitaleiro, você vai ter que cuidar das suas emoções. E cuidar das suas emoções está registrado aqui em Gênesis 18, 4 a 5. Por exemplo, quando ele diz: traga-se um pouco de água, lavai os vossos pés, tomai um bocado de pão, confortai o vosso coração. Vocês percebem como nós estamos vivendo uma sociedade doente? E perceba como nós estamos vivendo uma sociedade que é repleto de pessoas que não recebem mais ninguém. Doença. Se um crente estiver aqui para pregar a palavra e não tiver para onde ir, há uma cama na sua casa. Isso é altamente curativo. Nós precisamos entender que nós devemos receber as pessoas com amor. Estarmos preparados para recebê-las. O grande Rambam Maimônides, um dos maiores rabinos da história, afirmou que esse ato físico de Abraão, ou de Abraham, é, na verdade, um sinal profundo de uma espiritualidade profunda. Pessoas altamente espiritualizadas não estão preocupadas com paredes, com carros. Elas estão preocupadas em servir. Abraham não via o corpo como obstáculo, mas era um instrumento de hesed, de bondade amorosa. Abraham, nessa citação dos rabinos, basicamente via que o corpo deseja, mas o seu desejo, ao invés de ser um desejo de destruir o outro, vai ser elevado quando o seu desejo é servir o outro. E esse desejo de servir, ele é altamente curativo. Eu vi isso em vários parentes meus.
Eu vi meu tio-avô, que faleceu aos 117, morrer tão velho e de pé, porque tinha filhos e netos para cuidar, e não via outra pessoa para fazer isso. Ele dizia: eu tenho um motivo para viver. Eu vi pessoas passarem dos 100 anos ou chegarem perto dos 100 anos com lucidez, de pé, mesmo olhando para tudo aquilo que os exames diziam, que dizia que essa pessoa não era para estar em pé, essa pessoa não era para estar viva, mas ela ali estava, porque elas estavam servindo. O desejo delas era servir. Meu irmão, se você leva uma vida em que você só quer receber, acredite, a história demonstra que você tenderá a morrer cedo. Esta é a primeira circunstância. A segunda tenda de Abraão era a tenda da emoção. De acordo com os rabinos, era a tenda em que ele menos ia. Mas nessa tenda, a sua esposa, Sarai, fazia bolos com zelo. Veja, por exemplo, o que a Bíblia diz aqui em Bereshit 18:6. Sara, apressa-te, prepara bolos de fio, de farinha. Meus irmãos, alguém está chegando. Põe comida para esse irmão, meu irmão. Vai ser uma delícia, o papo vai ser bom, as emoções serão ótimas. Portanto, cuidar do outro tem também essa coisa do cuidar da emoção. No Midrash Bereshit Rabbah 48:10 diz que Abraham abriu não só sua casa, mas também o seu coração. Porque hospitalidade verdadeira não é só dar uma cama, mas é também dar uma cama com boa vontade, com carinho. E isto é altamente curativo. A lição aqui é que a kavaná, a intenção do seu coração, moldará quão longânimo, quanto você tenderá a viver. A kavaná, a intenção do seu coração, tem a ver com a qualidade das suas emoções. Porque quando você está bem, as suas emoções são de servir o próximo. Mas Abraão tinha uma terceira tenda. Nessa tenda, tida como a principal delas, era a tenda silenciosa. Era a tenda em que ele fazia uma coisa que nós precisamos fazer. Abraão reservava tempo todos os dias para ir nessa tenda e estudar a Torá, meditar na palavra do Senhor, ouvir o Senhor, orar para o Senhor. É como que ele reservasse tempo, que é uma coisa que nós precisamos fazer para fechar os nossos olhos e dizer: Eterno, que queres que eu faça? Senhor, fala comigo, Senhor, porque eu tenho dúvidas. Senhor, tenho também dores. Senhor, tenho também doenças. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, se for da tua vontade, tu és suficientemente poderoso, Rei poderoso, para cumprir tuas promessas, inclusive sarar a minha vida, sara a minha alma, sara o meu espírito, salva os meus desejos, faz da minha vida uma vida plena. Senhor, fala comigo, não se faz silencioso. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Esta é a tenda do silêncio. A tenda de você com o Senhor. A tenda que vai estender a tua vida. É a tenda da conexão dos teus pensamentos com o pensamento do Senhor. Aquele que tudo sabe, tudo pode, tudo dá. Aquele que não tem miséria, tudo faz, tudo para ele é possível. Nada impedirá o Senhor. É nesta tenda que ele dedicava mais tempo. Porque lá ele aprendia o que devia fazer e o Senhor é justo,
o Senhor é correto, o Senhor é longânimo, o Senhor é poderoso e o Senhor nos dá a instrução. Bereshit 18:25 diz: longe de ti fazer tal coisa, coisa errada, coisa que o Senhor não aprova. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Ou seja, se eu fizer diferente do que o Senhor me pede para fazer, vocês acham que não vai ter consequência? Senhor, faz da minha vida uma vida longa, uma vida curada, uma vida plena. E essa vida nasce do teu ouvir o Senhor, não aqueles que te mostram os caminhos da morte. O espírito ligado no Senhor, pense. O teu pensamento consagrado ao Senhor é um pensamento de sabedoria, é um pensamento de justiça, é um pensamento de propósito. Mas há uma outra coisa curiosa, porque a Bíblia nos diz que Abraão foi visitado nessa tenda por um anjo. Esse anjo, ele não foi lá basicamente para anunciar para Abraão que ele teria um filho. Na verdade, ele foi lá para anunciar que ele teria um filho e para verificar como estavam as 3 tendas dele. Assim como acredito que o Senhor faz isso volta e meia. Passa na sua casa e verifica como estão as tuas tendas. E ao encontrar-se com Abraão, ele percebeu que o corpo dele estava domado e dedicado. Vida plena. Vida curada. Ele percebeu que a alma era sensível e presente. E ele percebeu que o espírito estava desperto e inquieto. Receita de vida. Receita de cura. E eu gostaria agora de entrar na reflexão final dessas 3 vidas. Abraão, como você o conhece, ou Abraham, como a Bíblia escreve, não é apenas o pai da fé. De acordo com a tradição oral, Abraham é o primeiro a entregar ou a integrar essas 3 vidas. E veja que expressão linda. Integrar as 3 vidas é servir ao mundo com o teu corpo, ao amar ao próximo com a tua alma e dialogar com Deus com o teu espírito. Aleluia! O Senhor é suficientemente poderoso para mudar a sua existência, mudar a sua história, mesmo que você esteja num leito de morte. E quantos se levantaram? Se nós olharmos para isso que nós estudamos, nós vamos perceber que nós fomos criados para termos uma vida eterna com o Senhor. Nós não nascemos para morrer, mas a vida eterna é com o Senhor, longe dele a morte. Se você prestar atenção, você vai ver que essa vida eterna com o Senhor precisa acontecer em 3 áreas da sua vida: no teu corpo, nos teus desejos, na tua alma, nos teus sentimentos e também no teu espírito, na sua ligação com o Senhor. Mas preste bastante atenção, porque você está numa ladeira. Decida, meu irmão, começar a subir essa ladeira. Decida, meu irmão, abandonar as coisas do mundo e começar a ir em direção ao eterno. Subir essa ladeira é o que nós somos chamados. E subir essa ladeira significa que as suas escolhas morais e espirituais são conforme o Senhor assim nos apontar. Não é uma escolha do pecado, é uma escolha de você fugir da maldição e escolher viver. Consequências espirituais é aquela que você pode fazer se você escolher a liberdade. E por fim, a vida é um convite para você subir essa ladeira
em direção ao céu. Eu gostaria de orar agora por você. Deus, Pai de amor, nós não somos um só. Nós compreendemos que somos três e queremos curar as 3 vidas que o Senhor nos deu. Meu Deus, eu sei que se uma delas morrer, as 3 morrem. Senhor, se há alguém que precisa de cura, nós levantamos agora o nosso clamor em direção a essas vidas. Que o teu corpo e os teus desejos sejam desejos de vida. Que você tenha determinação em escolher a vida. Que você tenha, desde ao amanhecer até ao entardecer e quando dormir, sonhos de vida, não sonhos de morte. Que você esteja penetrantemente com a vontade incrível de acordar amanhã, porque você tem propósitos existenciais. Que as suas emoções sejam serenas, repletas de amor, de paz, de harmonia, de gratidão e de alegria, para que você viva. E meu irmão, conecte-se com o Senhor, porque Ele tem sonhos de esperança, sonhos de Deus, porque reais eles são, e são sonhos de vida. Que a esperança te alcance, que a esperança te abrace, e que toda sorte de bênçãos te alcance, mesmo que o mundo diga, é impossível, porque a tua palavra diz, tudo é possível ao que crê. Creia, meu irmão, e que o Senhor cure aquilo que machuca você. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém, amém e amém.